Filho do ex-ministro Edson Lobão é preso em nova fase da Lava Jato. A operação investiga os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção em obras da Transpetro e Belo Monte. No Ceará, a justiça nega pedido de liberdade de ex-prefeito e médico acusado de abusar sexualmente de pacientes. PGR pede ao Supremo prioridade no julgamento de rescisão de colaboração premiada de Joesley Batista e Ricardo Saldi. E ainda, a posse dos novos conselheiros do CNJ. Os magistrados foram indicados pelo STJ e vão representar a Justiça Federal no Conselho. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal prendeu hoje Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edson Lobão, em mais uma fase da Operação Lava Jato. A ação é realizada em cooperação com o Ministério Público Federal e com a Receita Federal. E quem tem as informações e conversa com a gente ao vivo agora sobre mais essa fase da operação é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esta é a 65ª fase da Operação Lava Jato. Nela, os investigadores apuram o suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo o Márcio Lobão. Ele é filho do ex-senador e ex-ministro Edson Lobão. Segundo as investigações, as práticas criminosas têm ligação com obras da Transpetro e também na usina de Belo Monte, no Pará. Os investigados teriam movimentado cerca de 50 milhões de reais entre 2008 e 2014. Para não levantar suspeita, teriam utilizado obras de arte e também forjado empréstimo e vendas de imóveis. Na operação de hoje, foram cumpridos 12 mandados judiciais, 11 de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva, em São Paulo, Rio de Janeiro e também Brasília. Márcio e Edson Lobão já são réus em outro processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Voltamos ao estúdio. Gabriel Ciafrei, obrigado. E a Polícia Federal do Rio Grande do Sul realiza desde o início da operação, ou melhor, do início da manhã, a Operação Benjamin, que investiga 5 grupos criminosos especializados em câmbio ilegal. As investigações, que começaram há mais de um ano, apontam que o esquema teria trazido ilegalmente para o país mais de 30 milhões de dólares desde 2017. O dinheiro era transportado do Uruguai para São Paulo em veículos de passeio ou em ônibus de turismo. Já no Brasil, ainda de acordo com as investigações, as notas eram trocadas por reais para abastecer doleiros. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios gaúchos de Santana do Livramento, Uruguaiana e Passo Fundo e ainda na cidade de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para trancar a ação do irlandês acusado de vender de forma ilegal ingressos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O empresário irlandês foi acusado de envolvimento em esquema de venda ilegal de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. De acordo com denúncia do Ministério Público, o homem comprou, por meio da empresa dele, pelo menos 110 ingressos e revendeu por preço acima do que era definido nos bilhetes, obtendo lucro ilícito. A polícia ainda encontrou outros 789 ingressos no quarto de hotel onde estava hospedado. A defesa afirmou que a denúncia foi recebida pelo juízo de primeira instância de forma irregular e sem justa causa e pediu o trancamento da ação, que estava suspensa por liminar desde outubro de 2017. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a denúncia do Ministério Público apresentou elementos suficientes para a configuração, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato, marketing de emboscada por associação, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Com a decisão, a liminar de 2017 foi revogada. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, arquiva pedido de deputado Luiz Miranda, do DEM, para impedir a apreensão de passaporte. No mês passado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a apreensão do documento por causa de uma dívida judicial estimada em R$90 mil. Na decisão, o ministro Barroso ressalta que o STF não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra a decisão de tribunal estadual. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, afastou a prescrição declarada pelo Superior Tribunal de Justiça e determinou o início do cumprimento da pena do ex-deputado federal José Alexandro, condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão por peculato, falsificação de documento público e falsidade ideológica.
E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de urgência para análise da rescisão do acordo de colaboração dos empresários Joesley Batista e Ricardo Saúde. Em 2017, o Ministério Público Federal decidiu anular o acordo com os empresários investigados na Operação Lava Jato, porque eles teriam omitido informações durante os depoimentos. Em setembro de 2017, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou um ofício ao Supremo Tribunal Federal informando da decisão do Ministério Público Federal de cancelar o acordo de colaboração premiada com os empresários Joesley Batista e Ricardo Saúde. Na época, o processo foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, que é relator do caso. Em 2018 e 2019, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reiterou o pedido e agora quer que ele seja analisado com urgência pelo plenário do STF. De acordo com o Ministério Público Federal, a decisão de anular o acordo foi porque Joesley e Ricardo deixaram de informar atos supostamente criminosos dos quais participaram ou tiveram conhecimento. Entre eles, a não informação do pagamento de vantagens indevidas ao então presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, e a relação do grupo JF com Marcelo Miller, enquanto ele era procurador da República. A defesa do ex-presidente Lula pediu ao ministro do STF, Edson Fachin, que reconsidere a decisão, declare a suspeição de procuradores da Lava Jato e conceda a liberdade imediata ao ex-presidente. Os advogados também pediram novamente para ter acesso às conversas divulgadas pelo The Intercept Brasil, que fazem parte do inquérito que apura as fake news. Um influenciador digital foi condenado a indenizar um homem por causa de uma postagem homofóbica. Esse caso mostra a importância do cuidado que se deve ter ao publicar fotos e textos na internet. A postagem foi feita na rede social Instagram, onde o influenciador digital Rafael Cunha tem quase 3 milhões de seguidores. Na publicação, Rafael divulgou a imagem de um homem e se referiu a ele com expressões que, no entendimento da vítima, eram homofóbicas. Diante das ofensas, o rapaz buscou a justiça. Na decisão tomada por unanimidade, a turma seguiu o entendimento do relator de que a publicação desmereceu a imagem da vítima e tinha conteúdo homofóbico. O influenciador digital vai ter que pagar R$15 mil de indenização por danos morais. Este advogado explica: é importante as pessoas se lembrarem antes de qualquer postagem que a internet e as redes sociais são uma extensão do mundo real e que as publicações têm consequências. Tem que ter essa maturidade na hora de postar, na hora de você expressar uma opinião, porque ali vai ser registrado, vai haver testemunhas digitais e muito mais que no mundo físico, essas provas podem tanto repercutir como perpetuar durante o tempo. A Patrícia administra um perfil com 37 mil seguidores. As postagens são sobre moda, alimentação e viagens. A influenciadora digital conta que sempre toma cuidado antes de fazer as publicações. Então, é muito importante que quem está compartilhando o conteúdo, aqui do meu lado, ou até mesmo o usuário, tenha noção de que não existe mais essa informação de que a internet não tem regras. Ela tem regras, as pessoas estão sendo banidas, elas estão sendo punidas, a própria rede social está de olho nisso e a legislação também. E no próximo bloco, com o fim do contrato de aluguel, conta de energia deve ser retirada do nome do inquilino. Cabe ao inquilino tanto ir lá contratar o serviço, como também destratar. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho fixou em R$240 mil o valor da indenização a ser paga a um eletricista. Ele sofreu queimaduras no corpo, que comprometeu a vida pessoal e profissional dele. O empregado trabalhava na montagem de linhas elétricas de alta e baixa tensão na empresa Nova Palma Energia, do Rio Grande do Sul. O acidente foi durante a troca de postes de madeira por de concreto em uma propriedade rural. As queimaduras causadas pelo choque cobriram aproximadamente 70% do corpo do empregado. O laudo médico apontou ainda que o eletricista sofreu danos neurológicos e ficou estéril. Na reclamação trabalhista, ele responsabilizou a empresa por negligência e alegou que o acidente comprometeu a possibilidade de seguir com planos de vida pessoal e profissional.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, aceitou o pedido do empregado. O TRT ressaltou que a imperícia da empresa na análise do risco da atividade realizada pelo empregado foi grave e fixou a indenização em R$ 120 mil. O caso chegou ao TST e a relatora do recurso na 6ª turma, ministra Kátia Arruda, entendeu que houve falta de proporcionalidade entre os fatos e os valores estipulados pelo TRT. Ela destacou que o empregado tinha apenas 29 anos e que as lesões geraram danos de difícil mensuração. A ministra dobrou o valor da indenização por danos estéticos e danos ao projeto de vida, totalizando R$ 240 mil. Por unanimidade, a empresa foi condenada ainda ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao empregado. Uma imobiliária foi condenada pela justiça a indenizar uma ex-inquilina porque não desvinculou o nome dela da conta de energia, mesmo após o fim do contrato de aluguel. E olha só, esse não é um caso isolado. Quando saiu do último apartamento que morava de aluguel, Francisco não retirou o nome dele da conta de energia e só descobriu que era ele quem tinha que fazer a transferência para o dono do imóvel quando teve uma surpresa. Eu saí do imóvel, esqueci de ir na SEB para tirar do meu nome, depois eu tive um prejuízo de quase R$ 2.000 de conta. Assim como Francisco, várias pessoas não sabem que é o contrato de aluguel que determina de quem é a responsabilidade de fazer a transferência da conta quando encerra o contrato. Isso vale tanto para aluguel comercial quanto residencial. A lei que trata das condições de locação de imóveis urbanos determina que o pagamento das despesas como água, energia e condomínio cabe ao locatário. Já a transferência de titularidade dessas contas vai depender do que prevê o contrato. Se essa obrigação estava implícita no contrato, aí cabe ao inquilino tanto ir lá contratar o serviço, como também destratar. Na eventualidade que decorre a obrigação da administradora de imóvel, como ocorre no Brasil aqui, estabelecer essa cláusula que a administradora tem a obrigação, sim, aí decorre de lei. Ela é obrigada a tomar essas providências todas. Em Aracaju, uma mulher conseguiu provar na justiça que havia solicitado a transferência de titularidade da conta de energia do imóvel alugado por ela, junto à companhia elétrica da cidade. Mas como não conseguiu, solicitou à imobiliária responsável pelo imóvel como previa o contrato. 3 anos depois, ela descobriu que o nome estava negativado porque a imobiliária não tirou o nome dela da conta de energia do imóvel. Ela levou o caso à justiça e ganhou. Agora vai ser indenizada em R$ 5 mil por danos morais. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula o setor, determina a necessidade de comprovar a propriedade ou a locação do imóvel para transferir a titularidade da fatura de energia elétrica de imóvel com débitos. Portanto, para mudar o nome, é preciso levar o contrato de aluguel na distribuidora de energia. O objetivo é evitar a inadimplência das contas. E para falar mais sobre a relação entre proprietários, inquilinos e imobiliária, a gente recebe agora aqui no estúdio a advogada Thaís Maldonado. Muito boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, como vimos na reportagem, o inquilino teve a maior dor de cabeça porque esqueceu de tirar o nome dele da conta de energia. Via de regra, inserir o nome na conta de luz ou na conta de energia quando o contrato é feito por uma imobiliária, isso é obrigatório? Primeiro, é importante a gente ter em mente que é um serviço público prestado mediante uma concessionária. E esse serviço ele é prestado a uma pessoa, não a um imóvel, né? Por óbvio. Então, essa obrigação compete a quem contrata o serviço de energia elétrica. No caso, a imobiliária, ela costuma gerenciar esses contratos de aluguel. Então, o ideal é que quem tenha contratado esse serviço vá lá e realize o cancelamento, né? Inclusive, se ele tiver algum ônus, essa mesma pessoa, a concessionária pode se negar a prestar novamente o serviço. O que é diferente se for uma nova pessoa em um mesmo imóvel. Por isso que é importante frisar que é um serviço prestado a uma pessoa e não a um imóvel. Agora, nesse caso em específico que foi perguntado, tem que ver qual que era a pessoa que estava obrigada no contrato de energia. Se foi a imobiliária
ou se foi o consumidor. E aí, no caso, formalmente, quem vai responder perante a concessionária vai ser a pessoa que está no contrato de energia elétrica. Agora, ela conseguindo comprovar que naquele período era usufruído por alguma outra pessoa, muito provavelmente com contrato de aluguel, ela poderá regressar contra o inquilino. Justamente me chamou a atenção o fato de que o inquilino que saiu do imóvel, ele disse a frase: esqueci de ir lá e retirar o meu nome. De quem seria a obrigação no caso? Na verdade, em princípio, seria dele, mas também cabe à imobiliária gerenciar esse processo. Seria isso, então, para a gente aprofundar um pouco? É que, na verdade, a gente, nesses casos de contrato de energia elétrica, a gente esbarra nas relações de consumo e nas obrigações tributárias. Então, por isso que fica essa lacuna, porque a gente tem a obrigação formal e a prática de mercado. E o ideal para suprir essa lacuna é que isso estivesse estipulado no contrato. A melhor forma para prevenir e não deixar dúvidas é estipular no contrato quem cabe a obrigação de ligar e desligar a energia, né? O ideal é que quem fosse consumir a energia pedisse que fosse ligada e ao sair se desativasse. Mas aí é quando a gente vai na forma para ver quem foi que foi lá na SEB e pediu a contratação. Se essa pessoa não transferiu o contrato de energia, vai recair sobre quem está lá como obrigado. Agora, no caso de contratos informais, onde as partes fazem um acordo ali diretamente sem o intermédio de uma imobiliária. É o mesmo caso, né? Quando você não tem a formalidade, você não tem a obrigação estipulada, a obrigação de mercado. Então, aí você vai para a forma, né? Alguém foi lá na concessionária e pediu que fosse fornecido a energia. Essa pessoa que está lá na concessionária é quem é obrigada. Apesar do contrato ser formal, pode ser que a pessoa tenha alguma outra forma de comprovar esse acordo. Ou uma mensagem por um aplicativo, ou um endereço eletrônico, ou até uma testemunha, vizinho, né? Falando em obrigações agora, né? O IPTU, por exemplo, quem tem essa obrigação do pagamento? É o dono do imóvel, o inquilino? É mais um caso onde a obrigação tributária esbarra na prática de mercado, né? O IPTU é um imposto e todo imposto ele prevê um sujeito passivo de pagar essa obrigação, que é sempre do proprietário. Além do inquilinato, ela também estipula essa obrigação ao proprietário. E não poderia ser diferente porque precisa que o sistema jurídico seja harmônico, né? Entretanto, a lei do inquilinato, ela admite que é possível estipular em contrato que essa obrigação passa a ser do consumidor, né? Do inquilino. Eu tenho uma ressalva particular com relação a esse entendimento, que eu entendo que essa transferência ela é ilícita, né? Não seria constitucional, porque ela visa tentar permitir que o sujeito passivo de uma obrigação tributária seja alterado. E ainda que não tivesse essa lei, supondo, né, num cenário que não existisse essa obrigação jurídica, no meu entendimento pessoal, seria uma prática abusiva. Porque ela está transferindo para o consumidor uma obrigação que é do proprietário por lei, que é inerente à atividade mercantil, né? E coloca o consumidor em desvantagem. Porque a gente sabe que quando é uma prática de mercado ela se consolida, é difícil que o consumidor fuja daquilo, né? Então, mas respondendo, a obrigação legal é o proprietário, mas admite-se que seja estipulada por escrito ao inquilino, não pode se presumir que essa obrigação é do inquilino, mas no caso de inadimplência, a Receita vai cobrar do proprietário que, havendo contrato, embora tenha certas ressalvas, vai regressar contra o inquilino. Ok, doutora Thaís Maldonado, mais uma vez, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. E você vai ver a seguir, STJ recebe lançamento de livro que expõe visão crítica feminista do direito brasileiro. Esse livro é uma forma de contribuir para o intercâmbio de conhecimento e o fomento de estudos e debates. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, deu posse hoje de manhã a 2 novos conselheiros do CNJ.
O desembargador Rubens de Mendonça Canuto Neto e a juíza Candice Lavocá Galvão Jobim foram indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. Antes de assumirem as cadeiras no Conselho Nacional de Justiça, os magistrados passaram por sabatina no Senado Federal e foram nomeados pela Presidência da República. Eles ficam no CNJ por pelo menos 2 anos. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo e do CNJ, destacou a experiência dos novos conselheiros. Candice tem 14 anos como juíza federal e Rubens de Mendonça Canuto, 17. Não há Estado democrático de direito sem um poder judiciário independente e bem organizado. Daí a importância de contarmos com a valiosa participação dos conselheiros Candice Lavocá Galvão Jobim e Rubens de Mendonça Canuto Neto nessa empreitada, a fim de superarmos os desafios e as dificuldades e edificarmos um judiciário independente e preparado para atender aos anseios e às necessidades da sociedade brasileira. As vagas reservadas para a Justiça Federal devem ser ocupadas por magistrados de 1º e 2º graus, ou seja, juiz e desembargador. O STJ faz um processo seletivo e escolhe os indicados administrativamente. O Tribunal de Justiça do Ceará negou o habeas corpus ao médico e ex-prefeito de Uruburetama, José Ilson de Paiva. Ele é suspeito de abusar sexualmente de pacientes durante consulta ginecológica. O pedido de liberdade foi julgado pela 3ª Câmara Criminal do TJ. Feministas, estudantes de direito e ministros participam no STJ de lançamento de livro que debate o direito sobre a perspectiva feminina. Um livro, 24 autoras e uma visão crítica feminina do direito. O STJ foi o cenário escolhido para o lançamento do livro Tecendo Fios das Críticas Feministas ao Direito Brasileiro. Esse livro é uma forma de contribuir para o intercâmbio de conhecimento e o fomento de estudos e debates sobre uma perspectiva tão fundamental às ciências jurídicas, que inclui o olhar crítico feminista sobre o direito. O livro surgiu do workshop Tecendo Fios, realizado em 2017 pelo consórcio Lei Maria da Penha. Milena Calazans é do consórcio e também é autora da obra, junto com mais 23 feministas. Ela conta que foi um trabalho árduo transcrever todo o conteúdo do workshop, mas agora vem o desafio maior. Um objetivo é que esse olhar diferenciado sobre o direito, que seja promotor da igualdade de gênero, do direito das mulheres, do direito das meninas, ele possa estar sendo objeto de estudo e de práticas em extensão e em pesquisa nas próprias universidades. É uma análise necessária, sugestiva, a partir da consideração de que a Constituição abomina, excomunga o preconceito, Chega a dizer, no artigo 5º, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e garantias fundamentais. O lançamento do livro faz parte do calendário do programa Equilibra, criado em março deste ano, em parceria com a ONU Mulheres. O programa tem o objetivo de aumentar a participação feminina no STJ. O tribunal também tem dado atenção especial ao tema violência doméstica. Eu penso que nós temos um outro momento em que as mulheres, nós temos que simplesmente reconhecer os direitos que as mulheres têm, os poderes. Nós não vamos empoderar as mulheres, elas já são poderosas, nós temos apenas que respeitá-las. É muitíssimo importante darmos uma real e efetiva atenção e o STJ está muito correto, está muito acertado em termos não só institucionais como administrativos também, em dar frente, em dar transparência e em dar publicidade a esse tipo de iniciativa que é por demais importante. A Lei Maria da Penha de Proteção à Mulher completou 13 anos em 2019. Apesar de uma legislação específica, o crime continua fazendo vítimas todos os dias. Desde 2016, os crimes de violência doméstica passaram a ser acompanhados pelo Conselho Nacional de Justiça. O último relatório divulgado pelo CNJ apontou um crescimento de 34% no número de processos de feminicídio. Foram 3.339 casos em 2016, contra 4.461 em 2018. Desse mesmo ano, o Disque 180, Central de Atendimento de Violência contra a Mulher, recebeu mais de 92 mil denúncias. No STJ, os ministros da 4ª turma definiram que as medidas protetivas previstas na lei podem ser pleiteadas de forma autônoma para proteger a mulher da violência doméstica, independente da existência de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.
Fique agora com o programa Artigo 5º. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau.